Você sabe qual a diferença entre propaganda abusiva e enganosa? Publicidade enganosa e abusiva são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A publicidade abusiva é aquela que se aproveita da vulnerabilidade do consumidor ou viola valores sociais e morais do consumidor. A publicidade enganosa se refere aos produtos ou serviços que possuem informações totalmente falsas sobre eles. E aqui no nosso quadro em Defesa do Consumidor, vamos falar sobre o assunto com o Dr. André Moura da Cunha, diretor-geral do PROCON de Blumenau. Dr. André, muito bom dia. Bom dia, Denise, bom dia nossos ouvintes aí de toda sexta-feira da Rádio CBN, a família CBN também, tudo bem com vocês? Tudo bem, doutor André. E amplia, por favor, essa explicação sobre a propaganda abusiva e enganosa. Qual é a diferença entre essas duas situações? Denise, muito pertinente esse tema que você trouxe para os nossos consumidores de sexta-feira, trazendo o PROCON para explicar ao consumidor essa diferença. Mas antes da gente entrar na publicidade enganosa ou abusiva, nós precisamos deixar ciente ao consumidor qual é a diferença, na verdade, da publicidade, né? Qual é a diferença que ela tem, né? Essa publicidade e também a propaganda. O consumidor confunde muito isso. Então, a publicidade ela tem a finalidade comercial. O consumidor tem que entender que é aquela finalidade, botar na cabeça, finalidade comercial. É a finalidade do lucro, da venda, né, tanto do produto ou do serviço. Essa é a finalidade da publicidade. Já uma propaganda, não. A propaganda tem a finalidade política, né, aquela institucional da empresa, aquela finalidade que não é o lucro, né, não é seu lucro, e sim mostrar a empresa, mostrar a institucional como funciona a empresa, ou como funciona o produto, o que ela está vendendo. Então, publicidade, ela é comercial, lucro, né? Venda do produto ou serviço. E a propaganda não, ela já tem outra finalidade, que é a empresa, o produto, ela apresentar aquele produto, ela não tem um lucro, tá? E a gente precisa entender também, como consumidor, que o CDC garante, né, que o Código de Defesa do Consumidor, que a gente geralmente chama de CDC carinhosamente, ela garante essa proteção tanto da enganosa ou quanto uma publicidade abusiva. E qual a diferença, né, doutor André, referente a essa propaganda, tanto abusiva quanto a enganosa, né? O que é a publicidade enganosa? A publicidade enganosa diz nada mais é que aquela que induz o consumidor ao erro. Ela está induzindo a ele, é aquela que forma de alguma forma, né, aquela que de alguma forma traz, né, o engano ao consumidor, né, quanto ao seu o conteúdo, quanto à finalidade do produto, quanto à estrutura do produto, ou de alguma forma permite que o consumidor tenha uma ideia diferente do que efetivamente ele acha que aquele produto serve para ele ou aquele serviço, né? Ela pode ser enganosa por ação tanto clara, objetiva, né? É a intenção do fornecedor enganar o consumidor. Ela é uma ação, né? É clara, objetiva. Ele induz o consumidor a erro, né? E essa informação seria uma falsa, enganosa. E como nós também temos tanto a publicidade enganosa, mas por omissão. É aquela que deixa de contar um pouquinho a verdade do produto ou do serviço ao consumidor, né? Ela deixa de explicar o que o consumidor precisa saber referente àquele produto. Então, nós temos a publicidade enganosa, que ela traz esses dois itens, que são tanto a ação ou tanto a omissão. Não quer dizer que tenha diferença para o consumidor. De qualquer forma, ele está sendo enganado. Ele foi induzido ao erro. As duas vão punir da mesma forma. As duas estão dentro do mesmo artigo no Código de Defesa do Consumidor e ela, de certa forma, está enganando o consumidor. A única diferença é que é aquela que realmente é a enganosa por ação, que o fornecedor tem essa intenção de enganar o consumidor, e a por omissão, que ele deixa de falar essa verdade. O consumidor tem que cuidar muito com isso, Denise. E também a publicidade abusiva, né, que ela é aquela que gera um preconceito, discriminação, que incita uma violência, incita o medo ao consumidor, né, aquela coisa que o consumidor fica com medo daquele produto, enfim, né, vendo aquela propaganda. Mas também ela pode ser abusiva quando ela fere todos os princípios ambientais. E quando a gente fala em ambiente, aí sim a lei é muito mais severa, porque entra o Código de Defesa do Consumidor e entra a lei ambiental. E as duas situações, como você mesmo colocou, doutor André, são realmente proibidas. Nesse caso aqui, o nosso foco, né, o Código de Defesa do Consumidor. E quem é que pode ser responsabilizado
por esse tipo de situação pela publicidade? Ou mais do que isso, como os consumidores podem realmente registrar e evidenciar essa situação e levar para quem esse tipo de caso, doutor? Denise, é muito importante realmente que a gente deixar claro ao consumidor que essas publicidades, tanto a enganosa quanto a abusiva, ela é vedada sim, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, e o consumidor tem a garantia pelo código, pela lei, que o fornecedor não pode fazer. Está lá previsto no artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor e é muito claro ao consumidor. Não pode o fornecedor fazer. Quando faz, está cometendo uma infração. Devido ao Código de Defesa do Consumidor, ele está cometendo uma infração e vai ser punido. E quem são os responsáveis e quem pode ser responsabilizado por essa publicidade tanto enganosa quanto abusiva? Essa é a pergunta com a resposta mais fácil. Quem está fazendo a publicidade enganosa? Pode ser o fornecedor, porque ele está vendendo, ele fez o produto, está vendendo para alguma loja, entregando, distribuindo a loja que está fazendo também a mesma propaganda, a publicidade aí enganosa ou abusiva, e também os meios, as agências de veículos de comunicação também podem ser responsabilidade, porque ela está, ainda que por omissão, lembra que eu disse lá atrás, ela pode também ser responsabilizada. E principalmente isso ocorre quando tem a imagem de pessoas que não foram autorizadas, tem uma publicidade lá, tem pessoas que estão ali e não foram autorizadas, aí ela está ali, ela também pode, o veículo pode ser sim responsabilizado. Então o consumidor precisa entender que ele tem vários entes aí que pode ser responsabilizado quando a gente fala numa publicidade enganosa ou abusiva. Doutora Andréa, a nossa ouvinte aqui, a Letícia, ela coloca o seguinte: ela estava vindo de um almoço num domingo com a família e ela passou pela rua ali e viu no outdoor o chamamento, para uma promoção especial numa loja que vendia toalhas e edredons. E aí ela foi até aquela loja, naquele exato momento, na sequência, depois do seu almoço, motivada porque ela viu aquele outdoor, e chegando lá, ela foi recebida pela vendedora com a informação já dizendo que não estava mais valendo aquela promoção, mesmo que o outdoor estava chamando os seus consumidores ainda para estar presente nessa loja. E aí a nossa ouvinte aqui, a Letícia, no momento até entendeu perfeitamente a situação, não pediu para pagar o preço que estava naquele momento sendo chamada para promoção, mas ela queria saber se isso de fato pode acontecer, se aquele chamamento ele não leva a uma dúvida do consumidor e de quem seria a responsabilidade, já que a vendedora ali da loja falou que a responsabilidade era da empresa do outdoor, que ainda não tinha tirado a promoção ali da divulgação dos olhos dos consumidores. Como é que fica uma situação dessa, doutora André? Letícia, bom dia, e a pergunta é bem pertinente, Denise, porque nós conseguimos compreender como consumidor e como fornecedor também, e como cidadão, que colocar um outdoor e tirar não é de um dia para o outro, existe toda uma logística. Porém, eu estou passando no local, tem um outdoor, o outdoor não tem prazo de validade, não tem uma data, promoção até dia X. Ele já está dizendo que aquela promoção tem validade. Então, se a Letícia viu lá no outdoor dizendo o seguinte: promoção de toalhas no preço tal, não tem data de validade, enquanto tiver o outdoor, independente se passou um ano e a empresa não tirou, a responsabilidade é total do fornecedor, de que está vendendo aquele produto. Ele vai ter que cumprir a oferta. Se não houver data de validade, ainda que tenha data de validade, e for pequena e o consumidor não consegue atentar e não foi removido ainda, também pode induzir ele ao erro, como a gente falou antes. Então, o consumidor vai poder levar aquele produto que está lá sem data de validade. Quando tem data de validade, a gente consegue entender que 1, 2 semanas está ali o outdoor ainda para ser retirado, tudo bem, mas 3 meses o outdoor ali fazendo a propaganda e com data de validade, ele ainda também está sendo uma propaganda enganosa e está escancarada. Então, automaticamente, o consumidor também vai ter que levar aquele produto que está ofertando lá ainda, que tem a data de validade, quanto tempo está ali. Ele está fazendo uma propaganda e está enganando todo mundo que passa. Então, é muito importante. Não tem data de validade, a Letícia, se ela viu o outdoor, não tem data de validade, ela poderia ter ido na loja e ter levado o produto com aquele valor. É cumprimento de oferta, Denise. Uma vez eu fiz a propaganda, eu tenho que cumprir. Se eu fiz uma propaganda e eu errei
né, no folder, eu errei no outdoor, eu tenho que fazer o conserto daquela propaganda, colocar de certa forma, foi através de rádio, foi através de folder, eu tenho que fazer a mesma quantidade de vezes que passou na rádio, né, que o ouvinte escutou, ou que foi colocado lá, que foi contratado, tem que ser a mesma quantidade, como também a quantidade de folder, a mesma quantidade dizendo que está errado aquele folder anterior. Tá certo. Doutor André, mais aqui uma colocação feita, mais uma participação. O nosso ouvinte, Nelson, ele mora no bairro da Velha. E eu vou seguir aqui as palavras que ele repassou para a gente, a situação que ele viu no que diz respeito à questão de um posto de combustível. Ele coloca o seguinte: gostaria de perguntar ao PROCON sobre uma publicidade de um posto de gasolina na Rua 7, onde quem passa na rua vê um preço, mas abaixo na placa que fica ao lado da bomba. E ao chegar ao lado, vê-se que aquele preço é ilusório, pois é relacionado a um cashback. Ou seja, entro querendo abastecer, vendo um preço na placa e em letras miúdas diz que vou apenas ter um retorno após. Achei um abuso e fui induzido ao erro por essa propaganda e penso que ela não deveria estar ali. E aí o nosso ouvinte, inclusive, ele segue, o ouvinte Nelson, na nossa companhia nesse momento, ele coloca o seguinte: o cliente vê R$ 5,90 o litro da gasolina e no app por R$ 5,70. Pergunta para o frentista como faz para pagar os R$ 5,70 e o frentista diz que é lá na hora de pagar. E na hora que vai pagar no caixa o valor é R$ 5,90. E o que a gente ganha são uns quilômetros nessa questão da promoção, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu com o nosso ouvinte aqui, o Nelson, e ele está colocando que ele foi induzido ao erro por essa propaganda envolvendo um posto de combustível, doutor André. Denise e Nelson, bom dia. Denise, nesse caso, a gente tem que deixar bem claro que pode haver diferenciação de preço quando você faz uma promoção, quando você é sócio, pode haver essa diferenciação. Porém, o que faltou para que o Nelson conseguisse entender a propaganda do posto e que ele está corretamente é que o que está escrito no cashback, é R$ 5,70 no cashback ou no aplicativo do posto, ele tem que estar com as letras da mesma forma que está o preço do combustível. O consumidor tem que entender, tem que conseguir visualizar a mesma coisa. Está R$ 5,70, porém no cashback, no mesmo ou maior. Agora, não adianta estar pequenininho, porque o consumidor não vai conseguir ler. Então, tem que ter no mesmo tamanho. O folder que está lá, a placa que está lá, a fonte 16, vai ter que ser também dizendo que somente no cashback, que a fonte também tem que ser 16, porque tem que estar de uma forma bem legível ao consumidor. Não adianta colocar a fonte 16 e depois colocar lá pequeno fonte 8, né, dizendo que é só no cashback. Aí é uma propaganda enganosa, está enganando o consumidor, está induzindo ele ao erro. Pode não ser por ação, pode ser por omissão, mas está ali. Está enganando o consumidor. E o consumidor tem o direito de levar por aquele preço, porque não está na mesma estrutura do que o preço que está muito maior e o consumidor está conseguindo visualizar só o preço. Tá, Denise? Quando a gente fala em aplicativo, o consumidor, ele tem que entender que tem que ter na mesma forma que está. Se não tiver legível, muitas vezes o preço da gasolina está R$ 5,70, R$ 5,79. E se você paga no aplicativo, né, se você paga fora do aplicativo, está R$ 5,90. Mas aí está bem pequenininho ali, R$ 5,79 no aplicativo Posto X ou no aplicativo tal. Não, tem que ser do mesmo tamanho para que o consumidor entenda que o valor que está lá é naquela modalidade. Senão, ele vai acabar levando o preço do combustível pelo preço que está sendo colocado para ele visualizar. Caso contrário, encaminhe essa situação para o PROCON para vocês também estarem a par de um momento como esse envolvendo o consumidor aqui em Blumenau, né, doutor André? Isso mesmo, Denise. Ele pode fazer, inclusive, a denúncia através do WhatsApp, pela mensagem... Doutor André? Nós perdemos o contato do Dr. André Moura da Cunha quando ele colocava, inclusive, o WhatsApp do consumidor, o 99920-0083, que é o telefone do PROCON, esse WhatsApp. Então, neste caso aqui, o nosso ouvinte, o Nelson e tantos outros, a Letícia há pouco também, podem encaminhar esse tipo de situação para o 99920-0083. É isso, doutor André, né? Oi, Denise, estou te escutando. Sim. Fiquei te escutando, 99920-0083. É isso mesmo, pode mandar, ele pode até tirar uma foto,
daquela propaganda que ele está visualizando ali e nos mandar que nós vamos fazer a fiscalização desse posto de combustível. Legal. Doutor André, rapidamente aqui ao nosso ouvinte, o Ronaldo Regis, ele até manda pra gente aqui 2 fotos, 2 registros, né, da sua conta de água em Blumenau. No mês passado, R$ 59,44 e agora a fatura chegando a R$ 132,64. Uma situação como essa, uma dúvida do nosso ouvinte aqui, o Ronaldo, envolvendo a fatura de água em Blumenau e entender o que aconteceu com esse preço tão diferente de um mês para o outro. O PROCON também recebe casos como esse? Oi, Denise, recebemos bastante casos quanto a esse. E qual é o procedimento? O procedimento é que ele faça, né, a abertura junto à própria SAMAI do processo administrativo para que eles verifiquem. O que a SAMAI, qual é o procedimento da SAMAI? Primeiro ela manda um técnico no local e verifica se há algum tipo de vazamento na parte de fora, externa, né? E tanto é como também verifica o próprio relógio, né, que marca ali a quantidade de cúbicos de água que foi utilizado. Na parte de dentro, se houver vazamento, é a responsabilidade do proprietário. Então, esse é o primeiro momento. Ele não concorda ainda com isso, não verificou-se que ele alega que não utilizou essa água, não tem vazamento dentro, não tem vazamento fora, o relógio está marcando corretamente. Aí ele abre esse processo administrativo da continuidade para analisar o que pode ter ocorrido na parte técnica, daí é a parte técnica administrativa da SAMAI. Mas ele pode fazer a abertura no PROCON. A gente sempre indica primeiro que ele abre na SAMAI, tira o RA e traga o RA no PROCON se não for resolvido nesse caso para ele na SAMAI. Mas a SAMAI tem dado bastante atenção, tem feito um excelente trabalho aqui, nós estamos do lado da SAMAI na parte comercial, mas o consumidor que se sentir lesado quanto a isso pode chegar ali e pode fazer a abertura desse processo administrativo que ele tem todo o direito. Legal, vamos combinar o seguinte, doutor André, o tópico Dia das Crianças e as dicas e orientações para as compras, né, para os nossos consumidores, deixamos para a próxima sexta-feira, porque hoje não temos tempo para mais nada, doutor André. Obrigada, tá, por estar conosco mais uma vez na programação da Rádio CBN. Obrigado, Denise. Infelizmente não dá tempo, a gente tem que estender um pouquinho mais, né, esse nosso quadro, porque as pessoas estão muito interativas quanto ao nosso quadro, que é muito bom ao consumidor. Um bom final de semana a todos, um bom final de semana, Denise, e um grande abraço ao Minosso, que está aí se recuperando e que a gente nunca vai esquecer dele pelo fato de que ele sobreviveu e está aí muito bem, graças a Deus. Ótima referência e lembrança, sim. Um beijo grande para você, Minosso, nosso companheiro de sempre, aqui também aguardando muito o momento de tê-lo novamente aqui conosco. Por enquanto, siga firme e forte na recuperação realmente nas sequelas deixadas pela Covid. Obrigada, doutor André. Um beijo no coração e até a próxima sexta-feira. Grande beijo, Denise. Até logo. Tchau, tchau. Doutor André Moura da Cunha, diretor-geral do PROCON aqui de Blumenau, conosco sempre às sextas-feiras na programação da rádio que toca a notícia.